Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero passar para vocês, alguns critérios que faz a gente entender que é o melhor momento de entrar numa operação, porque existem muitos outros momentos que não é uma boa hora para se abrir um trade, né? Então eu vou mostrar isso, vou mostrar uma operação que eu peguei hoje também, que eu fiz mais de 3 para 1, né, ali no meu risco retorno. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, indica esse vídeo para algum amigo. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, tá perdendo tempo, tá? O link tá aí na descrição, começa a me seguir lá, você vai acompanhar minhas operações, né? Eu sempre estou postando coisas novas por lá também. E para você que tem interesse em se tornar meu aluno, o link tá aí na descrição também. O que acontece, pessoal? Para a gente realmente, entrar numa operação, a gente precisa ter algumas coisas estando em confluência, né? Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, né? Já mostrei para vocês o que a gente precisa olhar, né? E eu vou falar algumas outras coisas aqui baseado numa operação que eu peguei, né? A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, tá? Para conseguir, para saber o momento de entrar numa operação, a coisa mais importante é já estar entendendo o contexto. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas às vezes estão operando, por exemplo, o mercado começou aqui, ó. O mercado está aqui, nesse momento. E a pessoa, ela ainda não entendeu o que o preço está fazendo, né? Ela não sabe se o mercado, por exemplo, ele está fazendo aqui um pullback para cair. Ela não sabe se o mercado está querendo fazer uma perna para subir. Ela não sabe se ele está consolidado. Então, assim, o primeiro ponto é entender de fato a movimentação do preço. Como que a gente entende a abertura? Tem uma aula minha muito top aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso. Mas basicamente o candle 1 ele abre aqui e no geral quando o mercado ele não consegue romper nem máxima nem mínima desse candle, há uma grande chance, né, de nós estarmos consolidados, tá? Então nós temos aqui região de máxima e nós temos aqui região de mínima. Então a primeira coisa é entender o contexto. A gente vê, por exemplo, que o candle 2 aqui, ele rejeita a máxima do dia, né? Então aqui, quem assistiu aquela aula lá já sabe que há uma grande possibilidade do mercado estar consolidado. E muitas pessoas demoram para entender isso, né? E tudo que eu falo aqui, pessoal, é baseado no dia em questão. Não importa se o dia anterior ele foi altista. O que eu quero saber é com o mercado nesse determinado momento. E aqui nesse determinado momento ele me mostra aí um padrão de consolidação. Muitas pessoas demoram para enxergar isso, tem que esperar o mercado lá em cima, voltar, bater, voltar para ela poder entender. Quando aqui a gente já consegue. Então, primeira coisa, entendemos o contexto, né? Isso é o primordial. A partir desse momento, a gente precisa aguardar o mercado, né, testar regiões de interesse. O que são regiões de interesse? Suportes e resistência. E numa consolidação, né, as regiões de interesse principais, e são somente essas que a gente vai operar, é máxima e mínima, né? Tudo isso, pessoal, a gente tem que ir juntando, é um quebra-cabeça para a gente chegar num momento e falar, não, aqui é o momento certo de assumir uma operação. Então, os pontos de parada, que aqui a gente já tem marcado, região de máxima e região de mínima. E aí a gente percebe algo curioso, a gente percebe aqui que o mercado ele começa a testar a região de mínima, e ele começa a rejeitar, que é outro ponto. Opa, vamos voltar aqui. Então, a gente já tem o contexto, consolidação. A gente já tem um ponto de interesse. Que região que é essa? Região de mínima. Isso mesmo. Então, já temos região de mínima. Opa, deixa eu voltar aqui que o mercado está toda hora saindo. Então, vamos lá. Já tenho a região de mínima. Eu já tenho o gatilho sendo formado, né? E, digamos assim, o último ponto, né, que a gente vai avaliar é a questão de risco-retorno. Mas primeiro a gente avalia, né, o gatilho sendo formado. Por que o gatilho? Porque o gatilho, pessoal, ele mostra pra gente interesse, tá, na região. Então, se eu tenho um gatilho aqui, ele já começa a me mostrar que tem pessoas interessadas em defender mínimo. Eu já falei para vocês, o objetivo do preço é 2. Ou é teste de máxima, ou é teste de mínima, tá? E aí, seguimos analisando. Lembrando, pessoal, que tinha um ponto de parada aqui, é sempre bom salientar isso, a região do 99 mil. É um ponto de parada interessante. E, inclusive, falei isso na sala ao vivo, porque todas essas leituras que eu passo aqui, eu faço lá na sala ao vivo. Olha como é importante ter contexto. Porque o preço ele começa a bater nessa região aqui e deixar muita sombra superior. E muitas pessoas num cenário como esse aqui, o que a pessoa vai pensar em vender? Vai pensar que o mercado está rejeitando aqui, né, a região do 99. Quando na verdade ela está desconsiderando o contexto.
Porque o contexto nos mostra o quê? Uma tentativa de rompimento de mínima e ele falhou em romper mínima. Então não faz sentido vender aqui. Eu estou vendendo na mínima do dia e eu estou vendo que o preço não está rompendo mínima. Se ele não está rompendo mínima, há uma grande chance dele buscar máxima, né? O preço ele sempre trabalha nesses dois pontos. Só que, obviamente, eu estava vendo que o mercado estava rejeitando mínima, mas eu não vou assumir uma compra baseado nesses candles aqui, bem vendedores. Até que surge, né, esse candle 6, que é um baita gatilho, né, que confirma novamente essa rejeição de mínima, o mercado mostrando para a gente que não estava com força para perder mínima. Aqui, pessoal, eu tenho uma junção de várias coisas. Primeiro, eu tenho contexto, eu já entendi. Eu tenho ponto de parada, o mercado está numa região de mínima, eu sei que eu posso operar. E o mercado tem gatilho. Então, eu começo a criar um quebra-cabeça onde começa a me mostrar que essa região aqui, que esse é um bom momento para entrar numa operação. Só que tem uma última coisa que ela pode pesar. E é a questão do risco-retorno, né? O que acontece? Se a gente vai assumir um trade como esse aqui, a gente compra, por exemplo, na ruptura da máxima, tá? E posiciona o nosso stop abaixo da mínima, a gente está com um risco aqui de 220 e o nosso alvo ele fica acima da região aqui do bola, da região de máxima, e tinha uma outra região aqui, pessoal, do diário, tá? É porque essas marcações aqui eu faço elas na tela da minha sala ao vivo. E todos os dias, no final ali da sala, eu gravo alguns stories do meu Instagram para poder mostrar, né, a leitura. Então por isso que eu falo para vocês, né, que pô, não me seguir lá tá perdendo a oportunidade de aprender de forma gratuita também. E aí, pessoal, vem então o candle 6. E aí a gente vê aqui que o risco-retorno ele dificulta um pouco. Nessa situação, o que eu fiz? Eu peguei uma entrada na vantagem. Eu peguei próximo à abertura aqui para tentar diminuir o meu risco, tá? Por quê? Porque o meu alvo ele ia ficar de qualquer forma acima do bola, mas eu queria diminuir o meu stop, né? Era praticamente impossível tentar deixar um alvo aqui nesse bola. Então eu diminuí o meu stop, né? E aí, ó, o preço ativa. Logo nesse candle aqui, eu já consigo realizar uma parcial. Nessa parcial aqui, eu já tiro o risco, né, da minha operação. E aí o que acontece? Nós ainda tínhamos dois pontos pela frente, região de máxima aqui e região do diário. E aí o que eu fiz para compensar o trade, né, que eu tinha entrado ali com 160 pontos, eu decidi buscar, né, um trade de mais de 3-1. Eu soltei meu alvo mais ou menos nessa região aqui, ó, que foi ali um alvo de 500 pontos, tá? 510, aonde o preço atinge nessa região. Mas antes de falar sobre isso, eu quero só falar sobre uma outra leitura que deu aqui. E o motivo da gente tomar muito cuidado em pensar em assumir uma operação como essa é justamente pela questão do risco-retorno, né? Porque logo agora a gente vê nesse momento aqui o candle 8 testando a máxima do dia, percebam aí. E além da gente ter máxima do dia, tinha também uma região do diário, e é um gatilho. E a gente sabe, pô, se o mercado rejeitar a máxima, qual que é o objetivo dele? Ele não rejeitou o mínimo e veio buscar a máxima? Se ele rejeitar a máxima, ele pode buscar a mínima. E aí, candle 9, um candle feio, até que o candle 10 vem e deixa um gatilho bem bonito, né? Gatilho de bastante rejeição. Isso aqui foi bom, né? Porque eu estava na sala e eu falei sobre isso. O que acontece, pessoal? O candle 10, ele fecha acima da região do diário, pessoal. E tudo, qualquer região que o preço teste por baixo, né? No caso, qualquer região que esteja por baixo do preço é suporte. Qualquer região que esteja por cima é resistência, que é uma teoria simples que todo mundo, até iniciante, sabe. E aí, pessoal, é perigoso pensar em assumir um trade aqui, porque a gente está vendendo basicamente em cima da região do diário, tá? E esse era basicamente o risco, né? Então, por isso eu nem cogitei assumir uma operação aqui, por mais que o mercado rejeitou, porque tinha esse ponto de parada que eu não quis assumir, tá? Pô, mas você não assumiu no bola, mas o bola estava mais afastado, ainda tinha um espaço maior para o preço poder trabalhar. Poderia segurar? Poderia, porque meu alvo ficou acima, mas nesse caso aqui, pessoal, ficou na abertura. O mercado, às vezes, ele pode só vir aqui acionar a ordem e voltar a subir, tá? E a gente vê que ele não sustenta esse movimento, né? E volta a subir e dá meu alvo aqui, ó, tá? Sai mais ou menos nessa região aqui. Então, assim, essa compra aqui foi a compra da mínima do dia. E ela tinha basicamente tudo, né? Digamos assim, andando favorável. A gente tinha tudo indicando. A gente tinha ponto de parada, a gente tinha contexto, já tinha entendido, gatilho, né? Só não tinha perfeita questão do risco-retorno. E aí eu entrei na vantagem para poder mitigar o meu risco.
Por que eu decidi gravar esse vídeo, né? Porque muitas pessoas, pessoal, acham que pode operar em qualquer lugar. Na verdade, poder pode. Você consegue abrir operação em qualquer lugar. Se você quiser chegar aqui e comprar, você consegue. Se você quiser vender aqui, comprar aqui, vender, em qualquer lugar você consegue. Mas a questão é, existem locais aonde a qualidade do trade é muito maior. E existem regiões aonde você vai fazer um trade e você está meramente chutando uma operação. Você está arriscando, né? Você não está operando, digamos assim, de forma correta, né? Então, um bom momento para entrar numa operação é aquele momento aonde as variáveis elas estejam todas favoráveis. A gente tem o contexto, a gente tem um ponto de parada, a gente tem um gatilho. E não é todos os momentos, pessoal, que a gente vai ter condição de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar exatamente o cenário de agora, só para vocês entenderem. Aonde o preço está? Eu estou sem ponto de parada aqui, né, para poder falar com vocês. Mas vamos pegar aí os pontos de parada. A gente tem o bola aqui por baixo, né, tinha a região aqui do diário também, beleza. O preço ele rompeu 50% do dia macro, né? E nesse momento ele está no meio, vocês estão vendo? Pô, ele bateu aqui na região do diário, mas aqui a gente não compra, porque o preço perdeu 50%, a pressão maior é vendedora. Então assim, nesse momento seria um momento que a gente não teria ponto de parada, contexto a gente já tem, a gente já sabe que a pressão vendedora é maior, mas a gente não tem ponto de parada, a gente não tem gatilho, né? Provavelmente não teria risco retorno, então é uma região que não é uma região para se operar, né? Aí a pessoa às vezes começa a inventar, vou tentar pegar um pullback nessa perninha menor. E aí às vezes começa a arrumar jeito para operar em regiões onde não se tem trade, né? Por isso que eu falo, o melhor momento, né? Você quer saber o melhor momento para você entrar numa operação, na verdade, o momento, né? Porque assim, não existe o melhor e o pior. Existe o momento de entrar, né? Pô, o momento de entrar é quando você tem essas variáveis que eu passei para vocês. Se o preço não tiver nelas, não fica arriscando seu capital. Para que você vai ficar querendo arriscar para perder dinheiro de graça? Não faz sentido. Eu prefiro igual ontem, pessoal. Ontem eu fechei, né, o dia sem abrir uma operação, porque no horário que eu acompanhei, eu fiquei 1 hora só acompanhando o mercado. Não deu nada. Então eu prefiro resguardar meu capital, meu patrimônio, do que ficar abrindo operação sem pé nem cabeça e tomar stop desnecessário, tá? Então é isso, pessoal. Novamente, se ficou aí, se gostou do vídeo, ficou alguma dúvida, fortalece aí nos comentários. Acho que eu fiquei, né, que eu fui claro com vocês, né? E aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Valeu!